Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma explicação de um importante livro da Igreja Católica que foi escrito pelo bispo, que foi inclusive canonizado pela Igreja Católica. Ele é doutor da Igreja, esse bispo. O nome dele é o Santo Afonso Maria de Ligório, Então, ele escreveu esse livro, dentre tantos outros que são importantíssimos para a nossa fé católica cristã, que eles nos edificam muito do ponto de vista teológico, moral e espiritual, Que eles têm um conteúdo assim muito interessante e muito, vamos dizer assim, muito esclarecedor e muito profundo sobre dogmas da Igreja Católica, sobre tópicos e assuntos muito importantes da Igreja Católica. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro que foi escrito pelo Santo Afonso Maria de Ligório, que é a obra A Prática do Amor a Jesus Cristo. Esse livro aqui é um livro da editora Santuário, E ele realmente é um manual para quem é católico sobre como você deve aumentar o seu amor a Jesus Cristo, Qual é o método que você tem que usar para aumentar o seu amor a Jesus Cristo. Então, o Santo Afonso Maria de Ligório, ele é um santo que é muito importante dentro do catolicismo, porque ele tem assim, ele se formou em direito, Ele é formado em direito, ele se formou em direito, então ele tem muita noção assim das questões ligadas à parte, vamos dizer assim, a parte moral mesmo da Igreja Católica, Daquela questão da fé baseada na moralidade cristã, porque na verdade tudo que ele vai falar tem a ver com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele é muito pautado, principalmente no Novo Testamento, Tudo aquilo que ele fala, essa obra, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Ele tem outra obra muito importante que é Glórias de Maria. Depois ele tem uma outra obra que é a Paixão, Reflexões sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então são obras muito importantes, porque elas realmente nos aumentam a nossa fé no que a Bíblia escreveu, nos evangelhos bíblicos. Então são obras que realmente nos dão essa luz para que a gente possa ser guiado em meio às dificuldades e às dúvidas que a gente possa ter na nossa vida, na nossa trajetória cristã, na nossa caminhada rumo ao Pai. Então, hoje a gente vai discorrer sobre essa importante obra. Vamos fazer um resumo sobre essa importante obra que é a Prática do Amor a Jesus Cristo. Então, eu acredito que quem leu essa obra vai entender melhor essa explicação, e quem não leu também vai conseguir ter uma visão muito interessante sobre os aspectos principais abordados nessa importante obra que ele escreveu, e que nos deixou assim como um legado muito interessante, como uma informação, como um esclarecimento muito interessante sobre esse assunto da nossa Igreja Católica. Então, esse livro ele vai falar, dentre outras coisas, que para nós aumentarmos o nosso amor a Jesus Cristo, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós não podemos querer que Deus realize em nós o seu querer e o seu agir se nós não colocarmos a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Nós não devemos querer que seja a nossa vontade que se realize, porque muitas vezes a gente tem uma atitude egoísta e a gente quer que a nossa vontade se realize, que o nosso desejo se realize. E sendo assim, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente começa a se revoltar, porque daí entra o nosso lado, vamos dizer assim, entra o nosso lado, o nosso ego fala mais alto, o nosso querer fala mais alto. Então, se alguma coisa não acontece do jeito que nós queremos, às vezes a gente começa a se revoltar, a gente se revolta contra Deus, a gente se revolta contra o próximo, a gente se revolta contra a vida. E por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E nem sempre o nosso gosto, o nosso querer, a nossa vontade é a melhor vontade. A gente tem que entender que para o cristão a vontade de Deus é soberana.
A vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Quem nunca ouviu falar isso, né? Que seja feita a vossa vontade. No própria oração do Pai Nosso fala sobre isso, que seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Não que seja feita a minha vontade, porque Deus, para quem é cristão, ele sabe o que é melhor para ele. Ele sabe o que realmente vai fazer a pessoa feliz. Nem sempre são as coisas materiais, porque a gente associa a nossa vontade está às vezes muito ligada às coisas materiais, a um bom emprego, a uma casa, a um carro, a uma família muito bem assim estruturada, sem problemas, sem dificuldades. A gente associa essa prosperidade cristã com tudo isso, com conforto, com comodidade, com aquela aplausos das pessoas, né, com o apoio humano, com uma família muito que nos quer muito bem, com amigos, com pessoas que nos honram, que nos fazem bem. E nem sempre esse é o caminho da santidade. O caminho da santidade, na verdade, é o contrário. O caminho da santidade significa você ser desprezado, você ser ignorado pelas pessoas, você ser muitas vezes perseguido, você ser incompreendido, você ser abandonado. E isso a gente pensa assim, nossa, mas então isso é uma tragédia, né? Será que Deus é um Deus tão, vamos dizer assim, tão mal desse jeito, que quer o nosso mal? Não, é o contrário. Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida, as provações, as tribulações, as perseguições, as injúrias, as calúnias, tudo isso é para o nosso crescimento. E a gente só vai conseguir suportar tudo isso quando a gente tiver fé em Deus o suficiente e quando a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Isso demanda o quê? Demanda humildade. A gente precisa aprender com Cristo o amor à humildade, o amor ao sofrimento, mas o sofrimento que vale a pena, não o sofrimento por coisas vãs, porque às vezes a gente pode sofrer por uma, vamos por assim, por uma coisa material. Isso não é o sofrimento que vale a pena. O sofrimento que vale a pena é aquele que mexe com o espiritual da nossa vida, é aquele que mexe muitas vezes com o nosso ego, é aquele que mexe muitas vezes com o nosso, com a nossa vontade, com a nossa vontade de sermos pessoas que todo mundo aplauda, que todo mundo queira bem, que todo mundo esteja ao nosso lado, ter um bom emprego, ter uma boa carreira, ter uma boa vida, ter um bom salário. Isso tudo é um querer, é uma coisa que, se nós aprendermos a abdicar disso, ou nós aprendermos a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, porque dele é que vem tudo, a pobreza, a fartura, o crescimento, o sofrimento, tudo vem dele. Então, quando a gente submete à vontade dele, e aí vem o sofrimento, a gente aprende a não reclamar, a gente tem que aprender a dar glória a Deus pelo sofrimento, porque isso um dia vai ser recompensado. Quanto mais a gente sofrer por amor a Deus, isso um dia vai nos trazer uma recompensa eterna, as glórias eternas. Então a gente precisa aprender a sofrer por amor a Deus. E quando a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente aprende a amar Jesus Cristo sobre todas as coisas, tudo mais nos será acrescentado, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então a gente precisa amar a Deus porque a gente já começa a desfrutar do céu aqui na terra. Porque somente quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas é que nós vamos poder desfrutar do céu. E no céu a gente vai amar tanto a Deus e Ele vai nos amar tanto que vai ser uma convivência harmoniosa, um amor recíproco e verdadeiro, onde nada vai nos faltar, onde nossa alma será preenchida. Ele vai preencher todos os vazios da nossa alma e nós estaremos em aliança com Ele lá, gozando da felicidade eterna, a felicidade completa e plena, que é essa onde o amor vence todas as provações, as tribulações e as dificuldades. Então a gente precisa dar glória a Deus pelas nossas dificuldades e não reclamarmos, não murmurarmos, não acharmos que isso é o fim. Para quem acredita em Deus, isso não é o fim, isso é o começo de uma vida nova, de uma vida plena. E tudo isso vai comportar, como eu falei, injúrias, injúrias, perseguições, abandonos, calúnias, muitas vezes, aridez espiritual. Deus trabalha muito na aridez espiritual e Ele, inclusive, permite que nós passemos por tentações, que nós passemos por tribulações, mas isso é tudo uma permissão dele. E se a gente vence todos esses obstáculos, as tentações, as tribulações, as provações, a gente cresce espiritualmente e nós nos tornamos pessoas melhores. Quando a gente vence as tentações, as tribulações, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas mais que saibam sofrer com uma certa resiliência, que sabem apreciar aquilo que Deus coloca na nossa vida.
Porque, igual eu falei, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas sim a vontade dele. Então, a nossa submissão à vontade dele é que nos trará as recompensas eternas. E quanto mais a gente realmente passar por provações e por dificuldades, mais isso vai contar para a nossa glória eterna, mas isso vai contar para as nossas coroas de justiça que nós um dia receberemos da parte dele. Mas a gente precisa aprender a ser humilde. Outra coisa, a gente não pode ter inveja das grandezas do mundo, das glórias mundanas, das riquezas do mundo, né? Que muitas pessoas prosperam e se dão bem na vida. A gente não pode olhar para essas pessoas com inveja. A gente tem que aprender a não ter inveja das grandezas do mundo. A gente precisa aprender também a sermos pessoas humildes. A gente precisa aprender a sermos pessoas desapegadas das criaturas, das coisas desta vida. A gente precisa aprender a sermos pessoas despojadas de todos os bens materiais. Precisamos realmente aprender a amar o sofrimento que Deus coloca nas nossas vidas, a sermos pessoas, então, pobres em espírito, porque bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar resumidamente sobre a prática do amor a Jesus Cristo. Espero que todos tenham gostado e possam aplicar esses conhecimentos na sua vida pessoal, porque isso vai servir para que nós nos tornemos pessoas cada vez mais dignas e verdadeiros amantes dos ensinamentos bíblicos e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que vocês possam realmente se inscrever no canal, se puderem, ativar o sininho de notificações, compartilharem esse conteúdo com os seus amigos e continuarem a participar dos nossos assuntos e conteúdos e sempre aprendendo mais, como eu falei, sobre assuntos muito interessantes que nós discorremos no nosso canal. Muito obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.